Oi, tudo bom? Meu nome é Sibeli Osório, para quem não assistiu os outros vídeos, eu sou diretora-presidente e fundadora do Instituto Como Contar, e a gente trabalha com enfrentamento e prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Bom, a gente vem conversando muito nos últimos vídeos sobre como identificar o abuso, o que é o abuso, como falar sobre ele, como acolher uma vítima de abuso, quais são os caminhos, né, e garantias por lei para que uma vítima possa denunciar, para que uma pessoa, né, alheia possa denunciar. E hoje a gente está aqui um pouquinho para falar sobre futuro, para falar sobre como que a gente olha de uma perspectiva de estratégia, né, para conseguir mudar de patamar, né? A gente sempre fala dentro do Instituto que a gente gostaria muito que em 10 anos nós não fôssemos mais necessários, porque a gente já criou uma estrutura e uma estratégia a nível país de combate e de erradicação da violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas enquanto isso não acontece, a gente sempre diz que o nosso lema é que a gente precisa chegar antes. E aí, o que quer dizer, né, esse chegar antes? A gente está falando principalmente de garantir informação de qualidade, né? Informação que realmente chegue na ponta, né, para as nossas crianças e adolescentes e também para pessoas que são responsáveis pelos cuidados de crianças e adolescentes, que seja uma informação de qualidade, que seja uma informação que realmente ajude a gente a prevenir o abuso sexual. E isso tem vários porquês, né? Assim, a arma do abusador, ela é a desinformação. A arma do abusador, ela é a inocência dessa criança, desse adolescente, que não entende muito bem o que está acontecendo, às vezes sente que tem alguma coisa errada, mas né, por normalmente ser alguém muito próximo, fica com essa sensação de que não, pode ser alguma coisa da minha cabeça, eu que não entendi direito, ou não sabe mesmo, né? No caso de crianças muito pequenas, elas não sabem o que está acontecendo, e essa é uma arma muito forte do abusador, né? As pessoas que aliciam crianças, as pessoas que se de alguma maneira se prover, né, dessa inocência que vem da criança e do adolescente. Então, a qualidade da informação também, ela é muito importante nesse processo, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente precisa entender como que funciona o abuso, né? A gente falou isso um pouquinho nos últimos vídeos, como que funciona a maneira como esse abusador chega. Então, geralmente, né, é uma maneira muito mais delicada do que tá no imaginário popular, geralmente é de uma maneira extremamente sutil. O abuso começa a acontecer, ele tem uma evolução, ele tem uma manipulação, ele tem uma sedução, né? Então ele tem passos. E por isso que normalmente a criança e o adolescente não conseguem entender exatamente o que está acontecendo. E para a gente falar né, de prevenção, a gente precisa também falar de uma questão que é a nossa cultura, né? A nossa cultura a gente vem de uma estrutura que fala muito de cultura, né? Que se provê muito da cultura do estupro e da cultura do abuso, e essas duas coisas têm uma relação muito coligada, né? Porque quando a gente fala de cultura de abuso, é porque a gente não vê, principalmente crianças e adolescentes, e mulheres, né, como sujeitos de direito, sujeitos cujo qual seu corpo lhe pertence, né? Então aquela coisa muitas vezes da criança, não, porque você não tem querer, ou você não tem vontade, ou não, isso aqui eu não vou explicar ainda porque não é para idade, né? Ou não é de alguma maneira, eu vou colocar essa criança num outro lugar. Não, na verdade, quando a gente traz informação de acordo com cada idade, né? E traz informação de qualidade, a gente está ajudando essa criança a ir construindo
uma educação que foge da cultura do abuso e do estupro. Hoje, e aí é importante a gente trazer esse dado, hoje a maioria das vítimas de abuso sexual, a gente tá falando de 73%, são crianças de até 13 anos. Se a gente for considerar a curva de crescimento do abuso e da violência sexual de uma maneira geral, meninas tendem a continuar sendo abusadas e estupradas quando vão crescendo, e meninos, quando vão criando, quando o mundo externo começa a criar a percepção de que aquele menino tá virando homem, a taxa de abuso cai drasticamente. E isso tem um porquê, né? A gente vê, porque enquanto eles, meninos e meninas são crianças, eles são vistos de uma forma, conforme o menino vai crescendo, ele ganha atributos mais masculinos e por isso ele tende a ser mais respeitado como pessoa. Então, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa nomear as coisas, principalmente, para que a gente consiga conversar sobre elas, né? Então, porque se a gente não conversa, também a gente vai fazendo pequenas concessões. E o que são essas pequenas concessões, né? A gente vai permitindo falas que, de alguma maneira, expõem as crianças, a gente vai permitindo piadas com o corpo de uma menina, com o corpo do menino, piada do menino, né, que vai ser pegador. Isso já tá, né, que a gente ouve muito, né? Quem são suas namoradinhas na escola? Criança não namora, ponto. Ah, mas é só uma... Não é só uma brincadeira. Criança não namora e ponto final. Porque quando a gente cria na cabeça da criança a concepção de que ela pode ter um namoradinho ou uma namoradinha, imagina se esse namoradinho de repente vem um tio perguntar: ah, mas você já tem um namoradinho? Mas você quer ter? Você tem curiosidade? Né? Então, assim, a gente não pode deixar, e esse conceito também precisa ficar muito claro para a criança, de que criança não namora, criança não tem namoradinho. Criança não tem dancinha erótica, criança não pode ter exposição do corpo, né? Então, assim, quando a gente fala numa sociedade, né, que olha para a questão que se pauta muito na questão da cultura do estupro e da cultura do abuso, a gente está falando muito disso, né? De como a gente cria concessões sem nem perceber muitas vezes, né? Eu sei que muita gente vai falar, mas eu também falava, né, que meu filho tem uma namoradinha da escola, agora não posso falar. Meu conselho é que não, porque a gente vai criando no imaginário dessa criança que as coisas podem acontecer antes. Então, assim, mas não, namoro é uma coisa de adolescentes mais velhos e adultos, né? Assim, a gente precisa criar essa relação de periodicidade para a criança, né? Então, isso aqui não me compete agora, isso aqui vai me competir lá para frente. E isso evita, né, que quando alguém chegar e falar assim, eu vou ser, né, alguém adulto, esse abusador for aliciar essa criança e falar, não, porque eu vou ser seu namoradinho, ela tenha ferramentas para falar, não, criança não namora. Então, quando a gente fala de não fazer pequenas concessões, é sobre isso. A gente não consentir com piadas, com estruturas que possam, de alguma maneira, facilitar o acesso do abusador a essa criança ou esse adolescente. Bom, e aí a gente precisa trazer um outro aspecto desse processo, que a gente vive num mundo hiperconectado, né? E com isso, a gente traz problemas de um mundo hiperconectado. O acesso à internet indiscriminado, né, por uma criança ou por um adolescente, ela pode trazer perigos muito graves, né? Então, a gente está falando de... a gente precisa não subestimar o potencial de um abusador. E o que eu quero dizer com isso esse abusador, ele vai estar no joguinho online, ele vai estar no Instagram, ele vai estar no Facebook, ele vai estar em todos os lugares onde crianças podem transitar livremente, sem muitas vezes o olhar ali do pai, da mãe, dos cuidadores, enfim. Então,
ele vai se valer disso, né? Isso é muito importante. Ele vai se valer dessa falta de supervisão, com certeza. Então não é um e se, é um ele vai. Isso vai acontecer. E aí, tem algumas coisas que também facilitam isso, que é a exposição que a gente faz hoje das nossas próprias crianças, né? Quando a gente tá falando de, principalmente, né, a gente quer colocar a foto do nosso filho, a foto do nosso sobrinho, quer falar, ai, que bonitinho e tudo mais, a gente precisa pensar estrategicamente em como que a gente vai fazer isso. Bom, então quer dizer que, né, Spelly, a gente nunca pode publicar foto da criança na internet? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que a gente precisa ter critério, né? A gente precisa avaliar o que a gente está colocando, o quanto a gente está expondo aquela criança. E aí tem algumas coisas que são nãos definitivos, né? Que a gente não pode publicar uma foto de uma criança que não é nossa, principalmente sem o consentimento de pai e mãe. A gente não pode publicar uma foto de uma criança nua, porque essa criança... E publicar, quando eu falo, não é só em rede social, é mandar pelo WhatsApp, é mandar para alguém. Lembrem-se que a gente nunca sabe aonde essa foto vai cair. A gente está num ambiente absolutamente não controlado, né? Assim, a internet, ela tem, obviamente, né? A gente consegue rastrear coisas, a gente consegue fazer coisas, a internet possibilita muita coisa, possibilita ali alguns níveis de privacidade, mas assim, a grande maioria das pessoas não é expert e as nossas redes são muito frágeis perante a pessoas que já são treinadas para fazer aquilo, né? Para rastrear foto de criança, para rastrear vídeo de criança no YouTube, enfim. Então, assim, em hipótese alguma, foto de criança nua, foto de criança só de biquíni, foto de criança só de fraldinha ou só de roupa íntima, uniforme nem pensar também, assim... Gente, é isso, a gente não tem a consciência absoluta de quem tá olhando as fotos dessas crianças. A gente não tem consciência absoluta de onde essas fotos vão parar. Então, a gente precisa ter critério. A gente precisa estar com medo o tempo todo? Não, óbvio que não. Tá tudo bem, a gente pode mandar um vídeo... a criança tá comendo, né? Introdução alimentar de uma criança, ela tá comendo, tá super... fofinha, né, se sujando inteira de beterraba, pode mandar. O que a gente não pode se essa criança só tiver de fralda e babador, é melhor não, porque a gente não sabe onde isso vai cair. E, assim, acho que tem uma outra coisa que né, a gente já não deve fazer, que é a criança em posições sensuais, a criança em posições... que de alguma maneira possam ser sensualizáveis, dançando uma música que não é para a idade dela, por exemplo. Isso já não é bom, né? A gente tá introduzindo a criança a um conteúdo que já não é para ela. E se introduzida e se já acontecendo, é pior ainda quando a gente distribui isso em larga escala. E na internet a gente tá distribuindo em larga escala, mesmo num grupo de WhatsApp só da família, né? Assim, lembrando que a maioria dos abusos acontecem dentro de casa, dentro do círculo próximo da criança. E a gente precisa falar disso, e a gente precisa ter essa consciência, porque se a gente não tiver, a gente vai continuar achando que aquele tio, que aquele primo, que aquele padrasto tá acima de qualquer suspeita. E não está. Então é muito bom que a gente consiga, de uma maneira geral, se precaver, né? E também cuidar das nossas crianças enquanto elas ainda são crianças e não têm consciência do tipo de conteúdo que elas estão consumindo e do que está se colocando. E também com os adolescentes com relação a o que está sendo acessado, quem está conversando com esses adolescentes, né? Com o que eles estão tendo acesso, o que eles estão disponibilizando também de informação na internet. Isso é muito importante para que a gente consiga ter uma conversa principalmente honesta, né? Óbvio, considerando cada fase de idade dessas crianças e adolescentes, mas também, assim, muito honesto com a gente, né? Da gente reconhecer que a gente também tá num patamar que não é igual,
né, de pessoas que usam a internet para rastrear crianças, para se instigar, né, através de fotos de crianças desprotegidas. Então, acho que esse é um conceito que precisa estar muito claro para a gente, muito sedimentado, para que a gente consiga criar estratégias para mudar esse jogo. E aí a gente vai